Quando eu falo nos piores Resident Evil, muito provavelmente você pensa nos jogos de Nintendo Wii ou naqueles de Game Boy que ninguém nunca jogou. Mas não, hoje eu quero falar da franquia principal, os jogos numerados. Opa, eu sou o Caio e cara, Resident Evil é uma franquia gigantesca, então mesmo os piores jogos não são horrorosos, injogáveis, só quer dizer que eles estão abaixo da média da franquia. E eu comecei nessa jornada dos piores Resident Evil por Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 Remake é provavelmente um dos jogos mais polêmicos dos últimos 10 anos. E eu já sabia dessa fama negativa, tanto que a minha expectativa no jogo era lá embaixo. Só que puta merda, o começo desse jogo é um absurdo de bom. A minha expectativa foi lá pro alto em 10 minutos de gameplay. A primeira perseguição do jogo já é insana. Logo de cara eles te apresentam o Nemesis, que é o maior antagonista, e criam uma puta expectativa em cima do personagem. Uma pena, essa expectativa só vai durar no máximo umas 2 horinhas. O Nemesis é um perseguidor excelente. Ele te bota medo, ele tem um visual absurdo e todas as vezes que ele aparece você fica desesperado. Caralho, que susto. Isso pelo menos até você perceber que ele é uma merda colossal. Depois que você percebe que só uma única granada estoura o Nemesis, você perde totalmente o medo do cara. E o pior é que parece que o jogo te incentiva a enfrentar o Nemesis, porque sempre que ele é stunado, ele dropa uma maleta com itens pra melhorias das suas armas. Pô, o que eles pensaram? Vamos fazer um vilão que te persegue muito, que te bota medo, mas quando ele tomar stun pra uma única granada, ele vai te dropar uma maleta com itens fodas. Porra, pra que eu vou ter medo desse cara? Eu quero que ele apareça pra eu tacar uma granada nele e ganhar o item. Fora isso, o Nemesis também fica ganhando umas mudanças de visuais, que ele vira, parece um cachorro, umas gelecas, perde totalmente a identidade e a imponência que ele tinha como um vilão fodão. E junto com o Nemesis, a sensação de estar jogando um survival horror vai embora também. É impressionante a quantidade de recursos que esse jogo te dá. Isso se intensifica ainda mais quando a gente tá jogando com o Carlos, porque eu cheguei a ter 300 munições da metralhadora dele. Porra, o cara é um tanque, não tem o que fazer, o jogo assumiu totalmente o papel de ação nesse momento. E outra coisa que me pegou nesse jogo é que ele tem uma puta sensação de ser apressado. Eu sei que o jogo teve muitos cortes de conteúdo, mas eu nunca joguei o Resident Evil 3 clássico, então eu não tenho nenhuma memória afetiva com Resident Evil 3. Se tu jogou o Resident Evil clássico e sentiu falta de alguma coisa, comenta aí, porque eu genuinamente queria saber mais sobre essa história. Mas é claro que esse jogo também tem pontos positivos, não é de se jogar fora. Os gráficos na Re-Engine são insanos, a ambientação é muito foda, a gameplay é muito boa, então como um remake, ele é fraquíssimo, mas como um jogo, ele é bom. Mas ele é só bom, nada mais que isso. Mas dentro desse vídeo, ele é provavelmente o melhor dos 3 jogos. E se Resident Evil 3 decepciona como um remake, o próximo decepciona pela sua identidade. Pra começar, eu preciso ser justo. O modo co-op desse jogo é a melhor coisa dele. Jogar com meu amigo mudou totalmente a minha experiência. Então trocar tiro, meter porrada no zumbi, passar sufoco junto, fez a experiência ser muito melhor do que ela realmente deveria ser. Ao ponto de que se eu tivesse jogado a campanha solo, eu provavelmente teria dropado. Resident Evil 5 é a sequência do jogo mais popular da franquia. Então as expectativas estavam muito altas. E não é à toa que o jogo por muito tempo foi o mais vendido da série. O problema é que Resident Evil 5 olhou pro 4 e pensou: poxa, deu certo colocar ação nesse jogo, né? E se a gente triplicar a quantidade nesse aqui? E minha nossa, que decisão horrível. Resident Evil 5 é um jogo de ação mediano disfarçado de Resident Evil. A gente pode até argumentar que o 4 tem muitos elementos de ação, mas não tem comparação com o 5. O 4 pelo menos herda elementos básicos do survival horror. O 5 não tem nada. Ele não tem backtracking, não tem cenários assustadores, não tem ambientação e praticamente não tem puzzles. Um Resident Evil sem puzzles. E os pouquíssimos que tem são ridículos. Tipo aquele puzzle da luz que a única dificuldade é matar o seu amigo sem querer e ter que voltar pro menu. Mas sabe qual puzzle não é difícil? Descer aqui embaixo, se inscrever no canal e deixar o like. Gostaram dessa? Mas o maior problema de Resident Evil 5 não é nem a falta desses elementos, é que ele não assume o que ele verdadeiramente é. Ele tenta fingir que é um Resident Evil de verdade, usando corredores estreitos e inimigos conhecidos da franquia. Só que isso é só uma maquiagem que não funciona de verdade. Ele é um jogo que infelizmente falha nos dois aspectos, tanto em ser um survival horror,
quanto em ser um jogo de ação. Na parte de ação, a gameplay é muito travada. Você nem consegue mexer a câmera enquanto você tá andando. Tu tem que parar, olhar pro lado e aí sim seguir o caminho. Não dá pra recarregar a arma enquanto você anda. E as sensações dos tiros não são tão agradáveis assim. E isso funciona nos jogos antigos. Só que aqui é um problema enorme. Você não pode simplesmente mudar o jogo pra ação e querer manter a gameplay de um jogo pensado pra ser muito mais lento. E pra piorar, toda a ação de Resident Evil 5 é muito chata. O jogo se resume inteiro em andar e atirar. Só isso. Não tem pausa, não tem diálogos interessantes entre os personagens e não tem exploração. É só o mesmo tipo de inimigo e o mesmo mapa por 12 horas seguidas. Falando em mapa, eles são bem desinteressantes. É tudo muito parecido, muito sem criatividade. Não chega nem perto da mansão do Resident Evil 1, da delegacia do 2 ou da vila do 4. E pra piorar, esse jogo ainda usa aquele filtro horroroso de mijo na tela, que deixa tudo mais sem criatividade e sem carisma. A história também não ajuda. Os vilões são muito desinteressantes, principalmente aquele Miguel. O único que se salva de verdade é o Wesker. E mesmo ele tem uma conclusão muito ruim e bem exagerada. A gente cai num vulcão e fica caminhando sobre rochas vulcânicas. Tipo, como caralhos a gente tá andando em rochas vulcânicas tranquilamente sem arrumar problema nenhum pra gente. E pra piorar, nessa luta o Chris ainda derruba uma rocha vulcânica na base da porrada, no soco. E tudo bem, isso é muito foda, mas não faz o mínimo sentido. E no final, mesmo derrubando o Wesker na lava, o bicho não morre. O jogo nessa parte já tinha apelado tanto pra ação que eu tava esperando o The Rock aparecer pra salvar o dia. O jogo não é péssimo, ele tem sim os seus momentos e o fator co-op salva muito. Mas Resident Evil 5 tenta agradar todo mundo e acaba falhando miseravelmente. Seria muito melhor se eles tivessem abraçado totalmente a ação do que ficar se maquiando como um survival horror pra agradar o público antigo. E é por isso que Resident Evil 5 é o jogo da franquia numerada que eu menos gosto. Até menos do que o próximo que vai vir agora. Calma. Por favor, não me prendam, eu posso explicar. O motivo de eu achar Resident Evil 6 melhor que o 5 é puramente porque o 6 assume o que ele é. Ele não fica se fingindo ser mais travado pra se encaixar num survival horror, diferente do 5. Desde o começo você percebe que vai ser um jogo totalmente voltado pra ação. Mas seguinte, ele admitir que é um jogo de ação não faz ele perfeito. Na verdade, ele tá bem longe disso. Se Resident Evil 5 olhou pro 4 e pensou em triplicar a ação, aqui o 6 olhou pro 5 e pensou: porra, vamos multiplicar por 1000. Pô, eles perderam totalmente a noção da própria identidade aqui. Resident Evil 6 é o jogo mais desconexo da franquia. Ele só usa o nome e os personagens, porque estruturalmente não tem nada de Resident Evil. E eu não vou mentir, a gameplay desse jogo é bem gostosinha. Mas na real isso era uma obrigação, porque a gente já viu que manter uma gameplay travada não dá certo. A gameplay é muito mais fluida, os personagens conseguem correr, a sensação dos tiros são muito melhores e todos os personagens do combate corpo a corpo ficam parecendo lutadores profissionais. E isso é o ponto mais alto como um jogo de ação, mas o ponto mais baixo como um Resident Evil. Como um jogo de ação, pô, funciona muito bem. Agora, como um Resident Evil, você não pode dar essa sensação de poder pro jogador, porque isso faz a gente perder totalmente o medo dos zumbis. Porra, por que eu vou ter medo do zumbi se o Leon parece o Jack Chan lutando? E falando do Leon, a campanha dele é a mais survival horror do jogo. Os mapas são mais escuros e tentam ser mais assustadores, são bem melhores que os 5, mas ainda estão bem longe dos melhores da franquia. Mas não se engane, Resident Evil 6 não tem nada de terror. O máximo que ele é um jogo de ação com cenários mais sombrios, mas nada de survival horror. E isso, obviamente, acaba refletindo muito na história. Desde o começo, o jogo é uma máquina de cenas de ação. É guerra, é fuga de helicóptero e no fim a gente ainda luta com um dinossauro mosquito gigantesco. Tipo, caralho, como assim a franquia conseguiu perder tanto a mão? Ninguém percebeu que tava indo pra um lado completamente oposto do que os fãs queriam? E a história em si também não é nada muito marcante, é bem esquecível. Tirando os protagonistas principais, como o Leon e o Chris, o resto é bem esquecível. A única coisa que eu gostei foi a Helena com a parada da irmã dela, mas nada muito maravilhoso. E o que salva mesmo esse jogo é o co-op, porque até mesmo a ação, que eles deram muito mais destaque, não é o suficiente pra manter. E por mais que a gameplay seja bem melhor, ainda segue muito dos erros do 5. É só andar e atirar. Muda o ritmo, mas a estrutura é bem semelhante. O jogo também não tem puzzles marcantes, não tem uma exploração legal, é só um jogo de ação legalzinho com skins de Resident Evil. Esse jogo é ao mesmo tempo o ponto mais baixo da franquia, mas ao mesmo tempo é o que fez a Capcom olhar pra trás e pensar: opa,
temos que pegar um pouquinho mais leve. O que ainda bem fez eles voltarem atrás e lançarem umas masterpieces como Resident Evil 7 e os remakes principais da franquia. Mas é isso, Resident Evil já tentou ser de tudo, ação, terror e nem sempre deu certo. Mas por causa disso, a Capcom parece que aprendeu depois de tomar muitas porradas dos fãs e já sabe o que não fazer com a franquia. Eu tô muito animado por que eles vão fazer em Resident Evil 9, porque eles estão prometendo muito e eu acho que tem bastante potencial. Eu só espero que eles não chutem o balde no meio do jogo e enfiem ação descontrolada e faça parecer um filme ruim de sessão da tarde. E é isso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e comenta aí embaixo também o que você tá esperando de Resident Evil 9. Valeu, falou!